A minha infância. A minha mãe veio da Bahia nos anos 70 para trabalhar como doméstica, assim como muitas faziam. Ela conheceu meu pai, mas depois que eu nasci, ele nos abandonou. Ela teve que retornar ao Nordeste comigo no colo. Eu nasci em 1980. Foi no mesmo ano em que os Jogos Olímpicos de Moscou ocorreram, aquele em que foi boicotado pelos Estados Unidos. Também foi no mesmo ano em que a TV Tupi foi extinta, no ano do assassinato de John Lennon, no ano que começaram as manifestações dos metalúrgicos no ABC, lideradas por Lula, e também foi no ano em que o Papa João Paulo II veio ao Brasil. Por falar nisso, a minha mãe, que é e sempre foi muito católica, me levou ao evento do Papa em Brasília. Ela conta que quase morri pisoteada devido à grande multidão e que se arrependeu muito de ter ido. Imagina só, eu não tinha nem um mês de vida e já vivia fortes emoções. Bom, voltando à história do retorno da minha mãe à Bahia, comigo, recém-nascida no colo, chegando lá, o meu avô a obrigou a se casar novamente, pois não podia conceber uma filha mãe solteira. Ela se casou com meu padrasto e tiveram mais uma filha. No início, mudamos para a casa da minha madrinha. Era uma casa grande com enorme matagal nos fundos. A minha mãe conta que eu, entre 3 e 4 anos de idade, sumia no quintal da casa e só voltava horas depois com uma cobra. Imaginem só, uma cobra enrolada no pescoço. Ela gritava e morria de medo de que essas cobras me picassem, mas isso nunca aconteceu. Certa vez, um benzedor disse a ela que no dia em que eu aprendesse a falar o nome cobra, elas me picariam. Infelizmente, logo as minhas aventuras no interior da Bahia cessaram, pois a minha mãe engravidou da terceira filha e nós retornamos a Brasília. A partir daí, a nossa situação ficou muito precária, pois morávamos nos fundos das casas dos outros e os meus pais tiveram que trabalhar de sol à lua para nos sustentar. Por isso, eu cuidava das minhas irmãs e desde sempre adquiri essa responsabilidade, pois precisava muito ajudar de alguma forma a minha família. Lembro com nostalgia que tínhamos uma TV preto e branco, mas a minha mãe só me deixava assistir desenhos, programa do Chacrinha ou o programa do Bolinha. Ela dizia que todas as outras coisas não eram apropriadas para crianças. O mais engraçado nisso era que não podíamos ver filmes ou programas leves, mas o programa do Chacrinha, que era bem exagerado para a época, ela deixava que assistíssemos. Vai entender. Com 6 anos de idade, a partir de 1986, começaram minhas próprias lembranças. Lembro de muita coisa a partir daí, como, por exemplo, as minhas lembranças dos amiguinhos da escola, as festinhas juninas, os meus desenhos preferidos, as brincadeiras com as irmãs e a descoberta de um cantor sensacional chamado Michael Jackson. Isso mesmo. Queria saber quem era ele, de onde vinha, quais eram as músicas, queria saber tudo a respeito. Meu quarto irmão nasceu em 1987. Ele era uma gracinha, muito lindinho. Eu também cuidava muito dele. Também em 87 foi quando a minha mãe finalmente conseguiu fazer minha carteirinha do INAMPS. Ela passava meses tentando conseguir alguma consulta. Acabei me lembrando das vezes em que ela me levava ao dentista com essa carteirinha do INAMPS. E o quanto eu detestava ir. Era terrível. Muitos anos depois, eu descobrira que o INAMPS era recheado de escândalos, pois muitos enriqueciam às custas das camadas mais pobres da sociedade. Em 1989, aconteceu algo que me marcou muito, a minha formatura da 4ª série. Eu adorava a professora Janice e queria tirar notas altas para que ela me elogiasse. Acho que foi por causa dela que sempre me interessei por livros e pelos estudos, pois ela me incentivava a questionar as coisas e me instigava a entender o porquê das questões. Os anos foram passando e mesmo com as dificuldades e lutas que tivemos, fomos felizes. Meus irmãos e eu brincávamos muito, às vezes como cães e gatos, mas sempre nos amamos e nos protegemos muito. Minha mãe foi muito guerreira e nos ensinou muita coisa, mesmo com as limitações que tinha. Ela não pôde estudar, mas sempre foi muito íntegra, batalhadora e honesta. Isso é para a vida toda.
Por tudo isso, considero que tive uma infância simples e feliz. Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando. Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez. Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos. E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez. Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor sincero. E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços, Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz. você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços. E chega me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais. Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor sincero. Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste. Em 1980, quando a taxa de fecundidade era estimada em 4,12 filhos por mulher, nasce mais uma criança no Brasil, Maria Alexandrina de Castro. Eu, a 11ª filha de Celson de Castro e Divina Luísa de Castro. Foi um ano bastante agitado. Entre tantos acontecimentos, o Brasil está em crise e o povo insatisfeito com o então presidente João Figueiredo. Diversos líderes sindicais como Lula são presos. O Brasil se divide entre direitistas e esquerdistas. A mais famosa greve dos metalúrgicos do ABC dá origem ao Partido dos Trabalhadores. João Paulo II visita o Brasil pela primeira vez. É lançado o início da guerra entre Irã e Iraque. O mundo assiste às Olimpíadas de Moscou e ao boicote dos Estados Unidos. Foi nesse cenário que minha mãe pariu sozinha na enfermaria do Hospital Samaritano, em Goiânia. Só então, ao som do choro do bebê, veio a enfermeira, pegou a criança e desenrolou o cordão umbilical do pescoço. Foi aí que minha mãe viu que era mais uma menina, comprovando sua intuição. Intuição, pois era o seu 11º parto, sem contar com o aborto espontâneo da primeira gravidez, sem nunca ter feito uma ultrassonografia.
Essa palavra ainda lhe era estranha. A ultrassonografia teve início no Brasil na década de 70 e em 1980 surgiu o ultrassom em tempo real. Mas naquela época minha mãe nunca nem tinha ouvido falar nisso. Pílula anticoncepcional era outra incógnita para ela, apesar de já existir no Brasil desde 1962. Em 1980, 40,9 milhões de cartelas de pílulas anticoncepcionais foram vendidas, além das que eram distribuídas de forma gratuita através da Benfam. Entretanto, ninguém nunca tinha apresentado esse comprimidinho para minha mãe. Então, depois de mim, ainda vieram mais 2 meninos. A década de 80 foi a década da minha infância. Até os 5 anos não tenho muitas lembranças. Morei num bairro chamado Jardim América, na cidade de Goiânia, e só lembro de algumas coisas, como a lata de doce de leite que vinha da fazenda da vovó, que ficava na última tábua da prateleira, que eu contemplava esperando a hora que pudesse comer uma colherada. Durante esses anos, várias coisas aconteciam no Brasil e no mundo, como as eleições diretas para governador em 1982, depois de 18 anos sem democracia no Brasil, regido pela ditadura militar. A luta contra o regime militar e pela democracia no país foi marcada com expressividade, com movimentos como o das Diretas Já, de 1983 a 1984, que tomou conta das ruas brasileiras. O presidente da minha memória infantil é o José Sarney. Em 1985, Tancredo Neves é eleito de forma indireta presidente do Brasil. Porém, morre antes de assumir o cargo. Assume, então, o vice-presidente José Sarney, fim da ditadura militar no Brasil. Viva a democracia! Minhas maiores lembranças mesmo são do bairro chamado Garavelo Parque, em Aparecida de Goiânia, para onde eu e minha família tivemos que nos mudar em condições muito precárias por conta de uns negócios do meu pai que não deram certo. Ele não queria se mudar, dizia que não tinha dinheiro e tinha medo de não conseguir. Porém, numa época em que a expansão da mulher no mercado de trabalho continuava crescente, minha mãe saiu em busca de seu espaço. Devido às necessidades básicas de sobrevivência, depois de trabalhar como lavadeira e passadeira de roupas, foi fazendo testes em confecções até ser admitida como costureira. Assim, ela tomou frente da situação, pois não aguentava mais aquela vida de aluguel. Dizia que a dona da casa era muito enjoada, talvez por causa dos seus 13 filhos, que não se pareciam muito com anjos. Minha mãe conta que ninguém queria alugar casa para eles por causa do tanto de filhos. Então, com a ajuda do meu tio Eurico, mamãe juntou o dinheiro que tinha e compraram um lote no Garavelo. Por essas e outras lutas, que não cabem aqui descrevê-las, minha mãe tornou-se para mim uma guerreira invencível. O país lutava contra uma inflação crescente e vivia um período crítico na economia quase sem avanços. Por isso, a década de 80 foi considerada a década perdida. Apesar das estratégias do governo Sarney, como o Plano Cruzado, que não teve um êxito duradouro. Minhas irmãs e irmãos que já trabalhavam ajudaram a comprar os materiais e meu pai construiu o barracão com a ajuda solidária de alguns vizinhos. Em maio de 1986, nos mudamos para o barracão de 2 cômodos, sem portas, sem janelas e sem piso. As portas e janelas eram tampadas com tábuas de madeira. O piso era chão batido, terra pura. O banheiro era uma privada no quintal. Os irmãos e irmãs mais velhos estudavam e trabalhavam para ajudar a pagar as prestações do lote e as despesas da casa. Logo, a família teve um alívio no pagamento das prestações. Com a alta inflação e o gatilho salarial, os salários subiram expressivamente e, como as prestações do lote eram de valor fixo, ficaram pequenas em relação aos salários. Assim, a família se uniu, pagou mais prestações de uma vez e quitou a dívida mais rápido. Por um bom tempo foram dias difíceis, uma labuta só, até ir aumentando a casa e aos poucos as coisas foram melhorando. Posso considerar que meus irmãos e irmãs foram tanto pais e mães lá em casa. Nunca os vi reclamar. Ainda criança, eu tinha consciência de que a vida naquele lugar era difícil para minha família. Minha mãe nem gosta muito de lembrar. Além da situação da casa, o local era isolado, quase não tinha vizinhos, o ponto de ônibus era longe, tinham que acordar muito cedo para ir trabalhar. Mas para mim, aquele lugar era quase um paraíso. O lugar isolado, sem muitos vizinhos, mato em volta, era propício para a imaginação e muitas brincadeiras.
Tinha um campo coberto de um capim fininho e longo que não pinicava, onde dava para brincar de labirinto, de esconder. Tinha uma mata, córregos, mangueiras e muita diversão. Eu, meus irmãos mais novos e os colegas tínhamos um espaço enorme e muita liberdade para brincar. Aproveitávamos. Uma casa maior, mais comida na mesa, brinquedos novos ou pelo menos inteiros não faziam tanta falta. Não eram requisitos para ter uma infância feliz. Aquele lugar e aquela liberdade bastavam. Nessa década, a vontade de preservar a natureza e a obsessão de destruí-la entram em confronto no mundo todo. Experiências nucleares, desmatamento, queimadas, poluição, efeito estufa, buraco na camada de ozônio, lixo atômico eram notícias nos jornais. 1984, vazamento de gás tóxico em Bhopal, na Índia. Maio de 1986, Chernobyl, o maior acidente nuclear de todos os tempos. Setembro de 1987, Goiânia, acidente com Césio 137. Ecologista e seringueiro Chico Mendes é assassinado em 1988. 1989, Maré Negra, vazamento de óleo no Alasca. Enquanto eu estava ali, no meu mundo lúdico, só querendo que aquele lugar rodeado do verde da natureza durasse para sempre. Apesar de que a falta de brinquedos novos não me fizessem feliz, bem que eu gostaria de ganhar alguns. Um dia, próximo do Natal, lá pelos meus 7 anos, minha mãe nos levou para ganharmos brinquedos no estádio Serra Dourada que eram distribuídos pela UVG. Na minha visão de criança, aquele lugar era imenso e tinha um tumulto enorme. No meio daquele empurra-empurra, consegui ganhar um boneco do Topo Gigio. Àquela altura, mamãe e os outros irmãos já tinham sumido. Fiquei sozinha com minha irmã Silvia, 3 anos mais velha que eu. Nós duas fomos à procura de mais brinquedos, até que avistamos um tumulto e crianças voltando com o brinquedo nas mãos. Para chegar lá, precisávamos pular algo tipo uma mureta ou uma cerca. A partir daquele momento, aconteceu algo que se tornou uma experiência inesquecível. No meio de tanta criança passando por ali, justamente eu caí num buraco que tinha no chão, que dava para o andar de baixo. Nunca entendi o que aquele buraco fazia ali. Então, naquele momento, pude ver não apenas que Deus existia, mas que Ele cuidava de mim. Enquanto caía, senti como se meu corpo flutuasse no ar e via um casal de médicos com roupas brancas correndo em câmera lenta em minha direção. Fui flutuando devagar até pousar no chão como uma pena. No mesmo instante, o efeito câmera lenta acabou e os médicos chegaram afoitos. Começaram a me apalpar, perguntando onde doía, e eu, incomodada com aquilo, respondi: não tá doendo nada. Eu não tinha machucado nada, nadinha, nenhum arranhão, nenhum hematoma. Depois de me examinarem, me levaram para onde ficavam as crianças perdidas. Não demorou muito e minha irmã, que era bem esperta, chegou para me buscar. Como não achamos mais minha mãe, pegamos um ônibus e fomos para casa. Como meu pai se deu mal em muitos negócios e passou a fazer bicos, não era muito ativo nas despesas da casa. Isso causava uma certa indignação em minha família. Mas para mim, que era mais nova, ele deixou impressões, sentimentos e ensinamentos valiosos. Como passava muito tempo em casa, pude desfrutar de sua presença, de seus cuidados e bajulações. Além do carinho que recebi, meu pai me ensinou sobre fé e honestidade. Algo marcante que não me esqueço é quando ele me perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Simplesmente respondi: sei lá. Então ele me disse que era importante ter um objetivo na vida, saber o que quer, porque senão não chegaríamos a lugar nenhum. Naquele momento, aquilo me fez refletir, e com mais ou menos 9 anos, fiquei preocupada com o que eu queria ser quando crescesse. Aí, fiquei divagando na minha imaginação, talvez comerciante, atriz, professora, cantora, e brincava de ser todas essas coisas. Mas foi aos 10 anos, quando fazia a 3ª série, que descobri o que queria. Tive uma professora que me inspirava com suas histórias. Acho que seu nome era Idalina. Um dia, por causa de um elogio dela a uma história que escrevi, eu tive certeza do que eu queria ser: escritora.
Estar na escola já era um avanço rumo a esse objetivo. Nem todas as pessoas da época teriam essa oportunidade, pois ainda havia muitas crianças que não frequentavam a escola e 25% da população de 15 anos ou mais era analfabeta. Apesar das bajulações do papai, também tinha surras de vez em quando. A mais brava delas foi quando eu, aos 7 anos, peguei os tickets de leite distribuídos pelo Programa Nacional do Leite às famílias pobres. Peguei os tickets que ficavam debaixo dos pratos na prateleira de madeira e no caminho para a escola comprei um monte de coisas que tinha vontade de comer, mas não podíamos comprar. Comprei picolé, babalu e muitas bolachas do Fofão. Como eu não quis dar nada para uma menina grandona que já tinha me batido na escola, ela foi fofocar para minha irmã Wades. Meu pai ficou sabendo e a surra foi grande. Nunca mais me aventurei em pegar nada de dentro de casa, nem uma moedinha. Apesar de não termos tido muita variedade de comida, não me lembro de passar fome. Além do básico arroz com feijão, comíamos farinha com açúcar, cuscuz, chá, sopa de fubá, jacuba. Até que nos virávamos bem, principalmente se considerarmos a situação do Brasil na década de 80, quando 23 milhões de pessoas passavam fome e, em média, 40% da população estava em situação de pobreza, especialmente no Nordeste brasileiro castigado pela seca. Naquele tempo, eu ouvia notícias de guerras, Síria, Israel, Palestina, Líbano, Iraque, Irã, Argentina, Inglaterra, morte, crianças, refugiados, corpos despedaçados. São palavras que permeavam minha mente de criança. Eu não conseguia entender a lógica da guerra e temia que ela chegasse ao Brasil. Pensava em onde me esconderia se ela chegasse. Mas o país pelejava em outras guerras. Em 1989, ganhava mais uma batalha em favor da democracia com as eleições diretas. Fernando Collor de Mello vence o duelo travado contra Lula no segundo turno, marcando a corrida presidencial que sepultou de forma definitiva o fantasma da ditadura militar. Já com mais de uma década de idade, em 1992, o Brasil estava em marcha, com os caras pintadas nas ruas, sendo marcado pelo impeachment de Collor. O vice-presidente Itamar Franco assume a presidência. E eu brincava, trabalhava aqui e ali, aprendi o ofício de bordadeira com minha irmã, ganhava uns trocados e continuava vivendo a infância, que durou por mais um bom tempo, contrariando a regra de que a infância só dura até os 12 anos. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me.
1990, presidente Fernando Collor de Mello, eleito em 89 por eleições diretas. No país, acreditava-se haver esperança com a nova presidência, pois prometia acabar com a inflação e levar ao país ao tão sonhado primeiro mundo. O então presidente tomou posse em 15 de março de 1990. No dia seguinte, é lançado o Plano Collor, nome dado ao conjunto de reformas econômicas para a estabilização da inflação, ao qual estava planejado congelamento de 80% dos depósitos overnights das contas correntes ou poupanças que excedessem a 50 mil cruzados novos por 18 meses. O chamado confisco, o que para muitos ainda era um pé de meia, até hoje recorrem para ser restituído de suas perdas. Substituição da moeda de cruzeiro para cruzados novos, congelamento dos preços e salários, dentre outros. Aumento dos preços dos serviços públicos, água, energia, gás, extinção de vários títulos governamentais e demissão de mais de 360 mil funcionários públicos. Assim, o país mergulhou na inflação, ou melhor, a hiperinflação, chegando a 1.174% da economia, atingindo diretamente as famílias de classe média e baixa da sociedade brasileira. Abril de 1990. No auge do Plano Collor e na esperança de mudança, especialmente em 4 de abril do mesmo ano, às 20 horas, no Hospital Materno Infantil, nasceu Ana Paula Costa da Silva, segunda filha de Alfredo Pereira e de Maria Santana, que no mesmo ano tinham como profissão: meu pai, auxiliar no Hospital Santana, minha mãe, auxiliar de serviços gerais no Banco de Sangue de Goiás. Enquanto isso, Folha de São Paulo, do dia 4/4, é publicado a aprovação do Plano Collor com 5 medidas provisórias de pequenas alterações, aprovada em 3/4, um dia antes do meu nascimento. 8 de julho, Copa Mundial FIFA de 1990. Copa do Mundo, sediada na Itália. A pior participação do Brasil desde 66. Em 24 de junho, em Turim, aos 30 minutos do segundo tempo, a Argentina saiu jogando e a bola foi parar aos pés de Maradona, realizando um gol e tirando o Brasil dos eixos. Até quando o juiz apita o fim do jogo e, para a tristeza dos brasileiros, o Brasil estava fora da Copa do Mundo. Em 7 de julho, no Rio de Janeiro, desencarna Agenor Miranda de Araújo Neto, nome artístico Cazuza, aos seus 32 anos por um choque séptico causado pela AIDS. Apesar de todas as dificuldades políticas, econômicas, sociais do país, os brasileiros ainda tinham momentos de alegrias. Vejamos: Ayrton Senna, bicampeão da Fórmula 1. 41º campeonato realizado pela FIA, campeão pela equipe McLaren. 3 de julho, aprovação do ECA, avanço importante que reconhece a criança e o adolescente como cidadão com direitos e deveres. E na televisão, Regina Duarte faz sucesso vivenciando a Rainha da Sucata, leva junto Sidney Magal, que viralizou a lambada. E ainda, Chitãozinho Chororó nas paradas de sucesso, canta evidências que em 27 anos vira meme na internet. 1991, ainda pequena, enquanto meus pais trabalhavam triplo para sustentar 2 crianças, já sem emprego fixo, meu pai, fazendo frete, é preso por levar uma carga roubada que não tinha conhecimento da procedência. Minha mãe trabalhava de doméstica para amenizar a ausência do meu pai e sustentar a família. E eu brincava com meu irmão aos cuidados do meu tio. E o Brasil, 18 de janeiro, segunda edição do Rock in Rio, realizada no Maracanã. 26 de maio, criou-se o Mercosul, fundado a partir do Tratado de Assunção, que estabelece integração econômica no qual há livre comércio e política comercial comum entre os países membros. 20 de outubro, Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1 no Japão. E mais, denúncias e críticas ao governo Collor. Calou-se a voz, Gonzaguinha, Pepe, campeão mundial de voo livre, Fred Mercury, entre outros. 1992. Em meio à crise econômica, minha família sem emprego, minha mãe grávida do 3º filho, se veem obrigados a mudar para Taguatinga, que na conjuntura ainda era estado de Goiás e que mais tarde tornou-se município de Tocantins. Não conseguiam emprego, o país estava falido, então em 17 de julho do mesmo ano, mudamos para Taguatinga, agora meu pai como atendente no hospital municipal e no lar como cuidador de idosos. Minha mãe como auxiliar de serviços gerais na escola também municipal. Em 19 de julho nasceu a minha irmã.
Eliane Costa da Silva. Enquanto isso, o presidente prometia arrebentar a boca do balão. Em 30 de março, todo o ministério pediu demissão. Em 23 de maio, denúncia de Pedro Collor, irmão de Fernando Collor, que denuncia em revista em nível nacional como funcionava o esquema de corrupção no país e aponta PC Farias como chefe do esquema, e em 3 dias é instaurada CPI no Congresso. Em 3 meses, descobriu a participação do presidente no esquema. Em 16 de agosto do mesmo ano, a população saiu às ruas de preto, em luto. Surgem então os caras pintadas, todos pedindo a saída de Collor. Em 2 de outubro, terminava a era Collor, com o afastamento do cargo. Mesmo com a tentativa de escapar, o Senado condenou Collor, primeira vez que um presidente eleito democraticamente sofre impeachment. Saía Collor e entrava Itamar Franco, trouxe consigo a República do Pão de Queijo. No mesmo ano, acontece a Eco 92, onde discutiam temas para o futuro do planeta e fez a ecologia uma mania. 1993 a 1996. Enquanto meus pais se desdobravam, meu pai trabalhando dia e noite e minha mãe como serviços gerais, agora em uma creche, eu e meus irmãos ficávamos com a minha mãe no trabalho, pois não tinha com quem deixar. Entre 1993 e 96, meus pais conseguiram comprar um lote e ali construíram um barraco. Na rua em que morávamos, éramos a única família que tinha televisão. Então todos os vizinhos iam lá para nossa casa ver TV, inclusive na morte de uma assassina. Nas horas vagas, meu pai dançava com os amigos e eu imaginava ser igual quando crescer. A minha infância não foi só alegria. Meu pai era alcoólatra e violento. Vivenciamos de perto a violência doméstica por várias vezes. Em 1996, quebrei o meu braço e escondi para não apanhar, até meu pai descobrir. Tivemos que vir a Goiânia, pois a cidade onde morávamos não fazia esse tipo de atendimento. Lembro de ficar vislumbrada com os prédios, com as luzes, a quantidade de carros nas ruas. Enquanto isso, o Brasil, em 93, foi aberto o plebiscito sobre a forma e o sistema do governo do país. Houve massacres. Em 23 de julho, aconteceu a chacina da Calendária, onde 8 crianças e adolescentes foram mortos por policiais militares. 29 de agosto do mesmo ano, 21 moradores da favela do Vigário são assassinados por militares. O Cruzeiro perdia 3 zeros e passou a chamar Cruzeiro Real. Em 1994, a morte de Ayrton Senna, aos 34 anos. E o Cruzeiro Real passa a ser real. A nova moeda ajudou a eleger Fernando Henrique Cardoso. Brasil, tetracampeão. Em 1995, a descoberta da internet no Brasil. Em 1 de janeiro, posto o novo presidente. Controle da inflação. O ano mais importante para a música brasileira. 1996, morre Mamonas Assassina, levando com eles a alegria de todos os brasileiros. Houve também outro massacre, o massacre do Eldorado dos Acarajás, onde 19 membros do MST são mortos por militares. Morre então Renato Russo, poeta do rock nacional. 1997, o retorno. Retornamos à cidade de Goiânia. Minha mãe veio na frente com meus irmãos. Dias depois veio eu e meu pai com a mudança. Moramos na casa da nossa avó provisoriamente, e eu e meus pais, meus irmãos, o papagaio e o jabuti. Meu pai voltou a trabalhar no Hospital Santana e minha mãe de serviços gerais na casa dos outros. À noite assistíamos Chiquititas na casa da nossa tia e durante o dia assistíamos a TV Cruz. Para a alegria da nossa família, fomos beneficiados pelo programa de habitação do então prefeito do município de Goiânia, Darcy Accorsi. Moramos em um barraco de lona, depois de madeira, até meus pais conseguirem financiar material de construção para levantar a nossa casa. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso é reeleita presidente. Foi a primeira eleição que utilizou a urna eletrônica. Foi também preso o maníaco do parque, que assustou todo o país. Já na escola, brincávamos de correr, de pega-pega. No ano de 1999, enquanto andávamos de bicicleta na rua, jogávamos bolinha de gude ao som do bonde do Tigrão, muitos temiam o fim do mundo. O real desvalorizou. O raio atinge o circuito da usina de Itaipu, causando queda de energia em 10 estados.
2000, 2001 e 2002, novo milênio e velhos problemas políticos. Ainda criança, sentia a alegria de ter uma casa. Mesmo que simples e conturbada, minha família estava sempre por perto, amparando e protegendo. Surgiam as necessidades, mas a guerreira Maria estava ali, figura sublime, mãe perfeita, e fez de tudo para dar infância aos seus filhos. Meu sertão vai se acabando nessa vida que eu devora. Pelas trilhas só se vê gente boa indo embora, mas a estrada não terá o meu pé pra castigar. Meu agreste vai secando e com ele vou secar. Pra que me largar no mundo se nem sei se vou chegar a virar em cruz de estrada? Prefiro ser cruz por cá. Ao menos o chão que é meu corpo vai adubar. Ao menos o chão que é meu corpo vai adubar. Se doente sem remédio, remediado está. Nascido e criado aqui, sem espinho aonde dá. Pobreza por pobreza, sou pobre em qualquer lugar. A fome é a mesma fome que vem me desesperar. E a mão é sempre a mesma que vivia a me explorar. E a mão é sempre a mesma que vivia a me explorar. Se doente sem remédio, remediado está. Nascido e criado aqui, sem o espinho onde dá. Pobreza por pobreza, sou pobre em qualquer lugar. A fome é a mesma fome que vem me desesperar. E a mão é sempre a mesma que vivia a me explorar. E a mão é sempre a mesma que vivia a me explorar. E a mão é sempre a mesma que vivia a me explorar. Sempre a mesma que vivia a me explorar. Essa vida que eu devora, pelas trilhas só se vê gente boa indo embora, mas a estrada não terá o meu pé pra. E vou secar, pra que me largar no mundo? Nem sei se vou chegar a virar em cruz de estrada. Prefiro ser cruz por cá. Ao menos o chão que é meu corpo vai adubar. Olá, meu nome é Daniela e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha infância. Bem, eu nasci no ano de 1993, mais especificamente no dia 10 de outubro de 1993. Esse ano teve alguns marcos no Brasil. Entre eles, posso citar duas grandes chacinas que ocorreram. Uma ficou conhecida como a Chacina da Candelária e a outra, a Chacina do Vigário. Esse ano também houve um plano econômico novo no Brasil, que ficou conhecido como Plano Real. O ano de 93 foi um ano marcado por uma forte crise econômica no Brasil. Essa crise foi marcada por uma superinflação. Esse ano também teve Michael Jackson no Brasil. Ele trouxe sua turnê que arrastou muitos fãs para vê-lo. Mas, voltando à minha história,
esses são os meus pais, Diomédio e Irani. Meu pai nasceu no estado do Ceará, já minha mãe nasceu no Piauí. Juntos, eles tiveram 3 filhos, o Francisco, a Maria e eu, que sou a caçula, que também nasci no Ceará, assim como meu pai. Porém, eu nasci com um pequeno probleminha de coração. E como eu falei, o país estava em crise. Logo, o Nordeste foi muito atingido pela pobreza e as inflações cada vez mais altas, não me restando outra alternativa a não ser sair do Ceará, já que eu precisava tratar o meu probleminha de coração. No meio desse conflito todo, nós viemos para a cidade de Caldas Novas, no interior de Goiás. Essa cidade é conhecida como a maior estância hidrotermal do país. Então, minha infância foi muito marcada por fotos como essa, nas piscinas, nos toboáguas, nos clubes de Caldas Novas. Eu também gostava muito de brincar. Entre as brincadeiras, as de rua me encantavam bastante. Brincadeiras como pular corda, amarelinha, pique-pegue, pique-esconde, peteca, peão, pular elástico, tudo isso me encantava bastante. Mas a minha brincadeira preferida mesmo era as Barbies. No meu tempo livre, que era muito tempo, eu gostava de assistir os desenhos. Scooby-Doo era muito bom, e a Barbie, é claro, eu adorava. Na minha infância, eu tinha uma grande paixão essa que dura até hoje, que são os animais. Todo animal abandonado que eu via na rua, eu queria trazer para dentro de casa. Nessa brincadeira, eu já cheguei a ter 12 gatos dentro de casa, onde meu pai praticamente me interditou, já que a casa já não cabia mais tantos animais. Essa é a minha irmã Maria. Ela é 4 anos mais velha do que eu, mas isso nunca impediu que a gente brincasse juntas. Ela também me ajudava bastante com os animais. Não posso deixar de falar que a minha infância também foi marcada pelos tratamentos cardíacos, onde eu passava muito tempo em Goiânia, em Caldas, nos hospitais, para poder tratar. Mas isso não impediu que eu tivesse uma infância feliz. Eu estava sempre cercada por primos, pelos colegas, pelos meus irmãos. E eu também gostava muito de estudar. A minha alfabetização foi muito feliz. Esse foi meu primeiro diploma na escola. Felizmente, depois desse, vieram outros. A minha alfabetização foi feliz, pois eu fiz muitos amigos, e a grande maioria deles eu levo comigo até hoje. As festas juninas também me encantavam bastante. Tanto eu quanto a minha mãe sempre gostamos muito, então, praticamente todo ano, lá eu estava, dançando, sempre muito bem produzida. As maiores lembranças da minha infância são assim, como nessa foto, sorrindo. Então, eu considero que a minha infância foi sim muito feliz. E se é que a minha infância teve um final, eu consideraria um final feliz para ela.